E a gente falou já de outras 4 igrejas, né? A gente falou de Éfeso, que eu falei, né? Éfeso significa desejado, uma igreja que tinha proeminência, destaque, passou por lá Paulo, Apolo, João, a própria Maria, mãe de Jesus, morou lá. Então, é uma igreja que se destacava bastante. Uma cidade importante, comercial também. A gente falou de outras depois, a gente falou de Esmirna, né? Eu expliquei que Esmirna significa mirra, que era uma comunidade também que era um centro comercial, valorizado também. Depois a gente falou de Tiatira, né? Tiatira que não... Ah, desculpa, falamos de Pérgamo antes, né? Pérgamo que era um centro religioso e cultural. Pérgamo que significa elevado. E depois a gente falou de Tiatira semana passada, que é sofrimento de trabalho, já uma igreja numa cidade de trabalhadores e que a influência que eles recebiam e as pressões não era de religiosos simplesmente, nem de elites, mas era da própria guilda de mercadores. Para você ser um trabalhador, você tinha que pertencer ali a uma espécie de sindicato, e como membro do sindicato tinha que participar dos ritos, e a pressão que eles sofriam ali era para essa questão econômica. Lembramos de Lídia, né, que era uma comerciante de tecido púrpura, que ajudou Paulo ali na cidade de Filipos e que ela vinha de Tiatira. Então, a gente falou sobre já falou sobre essas 4 cidades e sobre a situação deles, espiritual. E hoje a gente vai falar de Sardes. E é bem interessante essa aqui, porque tem um contexto histórico que vai ao encontro do que Jesus, por meio do João, fala para o povo. E aqui o Sir W.M. Ramsay, né, no livro do Berkeley, sobre Apocalipse, ele diz o seguinte, ó, disse que nenhum outro lugar pode encontrar um contraste tão melancólico entre o esplendor passado e a decadência. Sardes era uma cidade degenerada. Sardes tinha então uma glória do passado. A gente vai ler sobre um folclore que havia na cidade e a situação que eles se encontravam, conforme aqui a carta em Apocalipse. E o texto está em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Você pode, se quiser abrir sua Bíblia, pode abrir para acompanhar, mas dá para a gente ir ouvindo aí e entendendo, tá bom? E aqui nessa carta, o texto começa com com o destinatário, né? Como sempre, as cartas do Apocalipse, as 7 cartas, elas têm uma estrutura em 7 partes. E começa com o destinatário e diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. Sardes, como a gente sempre tem falado, o significado, vamos lá. Sardes significa príncipe de gozo, né? Príncipe de alegria, né? de satisfação. No passado, fora a capital do antigo reino da Lídia. Parte de sua história envolve o rei Croesus, história aí do século 6 a.C., e corria a fama de que tudo que ele tocava virava ouro, né? E ele foi derrotado pelos persas sob o reinado de Ciro. Ciro, aquele mesmo que foi o libertador dos israelitas, né? Então os impérios eles iam tomando, né, os territórios, iam expandindo o seu domínio, e essa cidade aqui foi controlada pelos persas, então no século 6 a.C. E claro que quando fala que alguém, tudo que ele toca vira ouro, é um mito que surge por causa da riqueza produzida por esse rei, durante o reino dele, né? Não é aquela ideia de que a pessoa realmente tem um poder ou uma maldição de que ela tocar vira ouro. Mas o mito vem dessa excelência, né? Desse trabalho, dessa riqueza produzida. E não sei se você já usou essa metáfora, mas eu já usei para alguém que me impressionava. Tudo que a pessoa pega para fazer prospera. Aí a gente brinca, fala, né? Tudo que você toca vira ouro. E aqui continuando, diz assim: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Como a gente tem aprendido, o 7 no sistema semanal, ele indica a completude, perfeição, que não falta nada.
Então, quando a gente está dizendo que ele tem os 7 Espíritos de Deus, não quer dizer que Deus tenha 7 Espíritos, mas que Deus ele é pleno, né? Que ele é total, não falta nada para ele. E que quando ele fala também que tem as 7 estrelas, também quer dizer que ele domina toda a igreja, ele controla toda a igreja está sob a proteção dele. Lembrando que as estrelas, né, e os candelabros são referências ali à igreja, como a gente aprendeu no capítulo 1. Então o Apocalipse ele traz uma série de símbolos, mas também traz uma série de referências que a própria Bíblia nos ajuda a entender os símbolos. E aí continuando diz assim, olha, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Tem um chamado aí para arrependimento e uma referência ao estado espiritual deles usando a palavra morto. É interessante, eu gosto de lembrar disso, porque o pessoal quando pega a carta à igreja de Laodiceia, que vai ser a última que a gente vai ver, o pessoal tem pavor dessa igreja. Daqui não tem nenhuma igreja batista Laodiceia, quer dizer, que eu saiba, né? Não tem nenhuma cidade Laodiceia, mas tem igreja batista Filadélfia, tem cidade chamada Filadélfia, né? Porque o pessoal gosta mais da carta Filadélfia, que é a próxima que a gente vai ver. Mas a última, Laodiceia, ela é colocada bem de escanteio, porque fala assim, né? Parte do texto diz que se ela não se posicionar, Jesus fala que vai vomitá-la da sua boca, né? Uma carta bem dura. Mas aqui, Jesus diz que Sardes está espiritualmente morta. Vocês têm nome de quem vive? Talvez, né? É possível, por causa desse significado da cidade, príncipe de gozo, né? Ou príncipe de satisfação, de realização, mas espiritualmente morta. Então pode ser por isso. E Jesus fala assim, olha, vocês têm nome de quem está vivo, mas vocês estão mortos. E o que é essa morte, exatamente, qual era a conduta deles, o que eles faziam ou não faziam, a gente não sabe, o texto não informa. Mas nós sabemos hoje o que é estarmos mortos, né? O que é estarmos mortos é não vivermos para Cristo, não nos arrependermos e não vivermos a santidade, a vida de Deus. Se nós somos crucificados com Cristo, nós nascemos, né, nós de novo, né, nós ressuscitamos com Ele, e agora nós temos que viver para Ele. E aí é o caráter de Cristo em nós, que é a vida de Cristo. Então provavelmente havia esse problema, por isso que ele chama eles de espiritualmente mortos. Essa é uma forma de nós analisarmos essa carta aqui e aprendermos já com ela. Olha, se você não agir de acordo com o caráter de Cristo, você está morto espiritualmente. E aí a última palavra aqui desse trechinho é arrepende-te. E arrependimento significa mudança, não é chorar. Chorar é outra coisa. Arrependimento é uma atitude, um posicionamento. E é interessante porque não há aqui nenhum aviso de perseguição, nenhum reconhecimento por resistir às perseguições, mas aí esse alerta de que eles estão mortos. E pode ser que a perseguição não havia porque eles não estavam incomodando ninguém. A conduta deles ela estava sendo insignificante. Então é algo de nós realmente analisarmos. E agora uma parte que eu acho muito especial nessa carta, muito interessante, é quando Jesus diz assim, olha, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. E essa palavra dizendo que virá como um ladrão, a gente às vezes fica pensando que é para nos assustar, mas não é. Quando alguém pergunta para mim assim, Silas, o que você espera, né, para o futuro? Eu digo que Jesus virá, que Jesus volta. Qual a sua certeza? Jesus volta. Única certeza. E como ele vai me encontrar é que importa. E aí quando alguém diz assim, quando Jesus volta? Eu falo,
volta hoje ou volta amanhã, né? Hoje eu faço as minhas coisas, mas eu ando na linha porque ele volta amanhã. Claro que eu não estou batendo martelo fazendo isso, porque ninguém sabe o dia e a hora. Mas essa é a forma de viver vigilante, né? Olha, a qualquer momento ele vem aí, a qualquer hora. Então, preciso me manter vigilante. E havia aqui mais um folclore nessa cidade, não é exatamente um folclore, mas uma consciência, porque quando eles perderam a batalha para os persas, que eu mencionei para vocês antes, algo que eles erraram foi confiar nas muralhas, na sua fortaleza. Eles achavam que não era possível que um inimigo fosse escalar, entrar e tomar a fortaleza. E o que aconteceu foi que um dos soldados que protegiam a muralha deixou cair o elmo de lá de cima da muralha. E o que ele fez? Ele desceu para buscar o elmo, né? Então ele pegou o elmo, escalou a fortaleza de volta. E ali os inimigos, os persas viram. Então, se um homem sem nenhum recurso além dele mesmo desce e sobe, por que a gente não pode invadir? E assim eles foram lá, escalaram pela trilha, pelo caminho que o soldado indicou. E quando entraram, invadiram, não havia também grande dificuldade. Tomaram a fortaleza. Então os persas dominaram facilmente a cidade de Sardes. E também o Antíoco, né, o grego Antíoco, também conquistou a cidade da mesma forma facilmente, sem encontrar resistência. Era uma cidade que não lutava para se defender, não vigiava, né, os seus guardas não protegiam uma cidade. E também tem uma menção aí que o autor desse material, Kistemacher, ele aponta também que eles confiaram num oráculo, uma profecia lá, né, da religião deles, que dizia que eles não seriam tomados. E aí por essas falhas, né, eles caíram facilmente no passado. Então esse imaginário aí de não ser vigilante era forte na cidade. Então quando Jesus fala para eles assim, olha, fiquem vigilantes, né, é realmente uma mensagem importante para essa igreja, porque é uma cidade que tinha essa postura aí, essa além de aquele estado espiritual, aquela inércia sem vida, não ser vigilantes, né? Ser facilmente dominados e controlados. Então é um grande chamado. Fala, olha, vigiem, né? Se posicionem, estejam vivos, alertas, se cuidem. É bem interessante essa mensagem para essa igreja. E para nós serve muito, né? Para nós refletirmos, porque imagina Jesus falar para nós um dia, olha, vocês têm nome de que transforma, mas vocês não vivem um evangelho verdadeiro. Né? O evangelho que transforma tem que ser primeiro na nossa vida, né? A gente tem que ser transformado na nossa mente, na nossa postura, como a gente fala, como a gente age, né? A nossa amabilidade é muito importante, gente, como a gente é amável. Dá pra gente mensurar mais ou menos assim, quantas pessoas gostam de mim, quantas pessoas não gostam. E por que gostam, por que não gostam, porque às vezes você faz a coisa certa e desagrada, né? Também não tem jeito. Nem Jesus agradou a todos. Mas dá pra gente ter uma ideia, né? Será que eu sou o ranzinza, sou o chato, sou o que não é amável? E para nós cristãos, ser amável é essencial, né? E aí começa, né, nas nossas estruturas mais íntimas, né, o casal, os filhos, pai e mãe, né, o filho obediente aos pais e assim vai, né? Aí depois tem as questões profissionais, sociais, vizinhos, que é muito difícil, né? Todo mundo sabe, não é mole. Mas é o que a gente tem que viver e a gente tem que se aperfeiçoar e vigiar sempre. Amém? Vamos lá. E depois que a gente terminar essa carta, a gente pode comentar, tá bom? Pode ter alguma pergunta também. E aí Jesus ele continua, né, e faz aí uma ressalva, né? Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E havia idolatria na cidade, e mesmo com a situação desanimadora no geral, havia ali o remanescente, né? Havia os que perseveravam e que Jesus reconhecia eles como vivos, né? Porque quando eu falo um geralzão aí, né, pode muita gente ter se ofendido em Sardes quando leu, quando
a pessoa que dirigia essa reunião e leu a primeira vez essa carta para as pessoas, né, eles estavam reunidos ali provavelmente em volta de alguém que lia esse texto, muita gente deve ter se doído, né? Ó! Mas aí tem essa ressalva, olha, existe sim um remanescente, existe sim entre vocês alguns que não se contaminaram, alguns que não estão mortos, estão vivos. A veste branca aqui indica isso, como a gente vai ver na sequência aqui. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que glorioso, né? Jesus falando, olha aí, Paula, eu te reconheço, minha fiel seguidora. Olha, Renato, meu discípulo amado, eu te reconheço. É lindo, né? A gente ter essa expectativa, né? E eu gosto dessas expectativas, né? E aqui uma menção que eu peguei para a gente entender quando o Apocalipse fala de vestes. Primeiro a gente vê a imagem, né? Mais uma aulinha aqui de Apocalipse rápida aqui. Quando a gente lê, a gente precisa exercitar a imaginação e ver a cena. Apocalipse a gente lê assim, a gente vê a cena, imagina, e depois a gente interpreta, a gente entende do que se trata. Então quando fala lá, olha, vestes brancas e vestes escarlate, ou vermelha, carmesim, é uma metáfora usando as cores, que o branco significa pureza e o vermelho significa contaminação. Não estritamente por causa da cor, mas por causa da forma que eles viviam, da forma dos próprios israelitas se relacionarem com a natureza, tá bom? Então aqui a gente tem Isaías, capítulo 1, versículo 18, como uma referência. Está escrito assim, ó: Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Ou se tornarão como a lã branca. Branca lã, né? Tá aqui. Tem mais uma referência, porque Jesus disse isso aqui nessa carta, e ele também disse isso em Mateus 10, que está assim, Jesus garante, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, para a gente ver aí que o João, ele não inventou isso, né? Jesus disse isso, isso é muito lindo. E a última parte da carta, como nas outras, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. E a reflexão que eu quero trazer sobre esse versículo para hoje é que Jesus ele disse, né, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. E diante dessa afirmativa, nós temos que lembrar que nós somos agora cartas para o mundo, né? Nós somos pessoas que mostram as verdades de Deus. Então, nós temos a responsabilidade de falar, né, às pessoas. Não podemos ficar indiferentes, inertes, espiritualmente mortos, como a gente viu a situação espiritual da igreja de Sardes, mas nós precisamos ser como aqueles remanescentes ali que Jesus disse que vai se lembrar deles diante do Pai, vai reconhecer eles, vai defender eles, né, diante de Deus e dos anjos. E é muito lindo isso, né? Que nosso entendimento nessa palavra, nessa carta, seja de nós sermos as pessoas que falam para as pessoas que têm ouvidos e precisam ouvir. Amém? Amém. Quem quer comentar alguma coisa? Perguntar? Muito bom, Silas, a explicação. Eu queria fazer uma pergunta. Sobre a questão das vestes brancas e vermelhas, é super claro, e eu também tinha esse mesmo entendimento, inclusive por ter outras referências também na Bíblia, dizendo que o vermelho se quer dizer contaminado, enquanto o branco quer dizer puro, né, purificado, você está ali livre do pecado. Eu queria saber se tem alguma outra referência nesse sentido também, mas em relação aos 7 espíritos que fala no começo das cartas. Você explicou que não quer dizer que existem 7 espíritos de Deus, mas que quer dizer sobre uma completude. Tem alguma outra referência na Bíblia que indica
que esses 7 espíritos não está dizendo mesmo de 7 espíritos, e sim está falando de uma completude, que na verdade são 3 espíritos. Tem algo falando que confirma esse entendimento? O que a gente tem, muito boa pergunta. O que a gente tem é por uma inferência, né? Não tem um texto falando assim, 7 significa completude. A gente sabe que é porque é um sistema que é usado várias vezes. Então, se a gente pegar o número de vezes que é usado o 7 para indicar essa perfeição e que faz sentido, aí a gente, por inferência, a gente percebe que os 7 espíritos indica essa perfeição de Deus, como Deus ele é único, né, e completo em si mesmo, ele não precisa de mais nada. O que a gente tem para afirmar também é quando a gente percebe as próprias manifestações de Deus e as descrições que há sobre ele, tanto nas visões dos profetas, ou como nas próprias palavras de Jesus. E o principal para nós é o Shema, né? Shema Israel, Deuteronômio 6,4, que fala, olha, o nosso Deus é um. Então, quando a gente pega esse texto, a gente já entende, não são 7 espíritos, né? Mas a gente entende como a plenitude do Espírito de Deus, ou a presença completa de Deus. Eu sou aquele que tem Deus todo em mim, né? Jesus está falando dele mesmo, né? Eu sou aquele que tem os 7 espíritos de Deus. Está dizendo, eu tenho Deus em mim, eu tenho toda a presença de Deus em mim. Eu sou um com o Pai. E essa presença espiritual de Deus, ela é compartilhada, né, por Jesus com os seus discípulos, né, porque quando ele promete a eles um outro consolador, né, o Espírito Santo, então a gente entende Jesus, ele não é só um detentor, mas ele também é alguém que envia, né, e é movido, como a gente vê ali no próprio batismo de Jesus, quando ele é batizado por João, o texto diz que aí o Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba, né, forma corpórea de pomba, e depois o Espírito leva ele para o deserto, onde ele jejua por 40 dias e 40 noites. Então é interessante a gente entender essa interação Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Daí que vem a doutrina da Trindade, né, que nós mantemos até hoje, que muitas pessoas questionam, mas que faz todo sentido. E quanto mais eu estudo, mais faz sentido para mim. Né? Uma doutrina que não fala que são 3 deuses, mas fala de um Deus único e dessa manifestação nessas 3 formas, nessas 3 atividades, vamos dizer assim, né? Deus Pai, que se revela lá como um Deus pastor para os hebreus no Antigo Testamento, e que nós mantemos nessa tradição aí judaica, como uma referência muito importante sobre Deus e exclusiva, né? Outras versões, outros mitos de outros povos a gente entende que é importante para eles, mas não é o que a gente segue. Eu gosto muito de um comentário do Dr. Rodrigo Silva sobre o Deus dos israelitas, que ele diz assim, basicamente, depois vocês podem procurar no YouTube ele falando no Vilela, né? No Inteligência Limitada. Ele fala assim, olha, o Deus dos judeus, né, o Deus dos hebreus, é um Deus que está fora do sistema, é um Deus que criou o sistema. E por isso que ele olha, né, usando a lógica, né, não é questão de fé, mas questão de lógica. Ele olha para os textos de outros mitos, né, e a gente acaba aprendendo outros mitos. Né, a gente não se impede, né, não se limita, a gente aprende outras histórias. E aí você olha para os mitos gregos, né, e percebe ali como que acontece o desenrolar da trama, né, da história de criação deles, e fala, não pode ser, não acredito nisso. Tipo, não faz o mínimo sentido possível. E aí quando você pega os mitos de outros povos, mesmo os babilônicos, e mesmo mitos indígenas, você olha e fala, não faz sentido para mim, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar, vocês podem fazer isso. Aí quando você pega o mito dos hebreus, mito significa narrativa, tá? Não é mentira,
é uma narrativa. Você pega a narrativa dos Hebreus, aí você olha e fala, peraí, isso aqui faz mais sentido. E aí você entende que esse Deus aqui que está fora do sistema, ele não é alguém que teria sido criado, é alguém que não precisa ser criado. E aí faz mais sentido para nós essa história dos Hebreus. Acabei dando muita volta para responder algo simples, né? Não temos um texto bíblico que fala que 7 é um símbolo de perfeição, não tem, mas é extra-bíblico, né? Da tradição rabínica vai dizer que sim, que é esse significado, né? O sistema semanal. E os autores, vários, vão apoiar essa ideia. O Kistemacher, por exemplo, é um deles. E Deus é um como o Shema, e Jesus ele afirma o Shema como o primeiro dos mais importantes mandamentos. Respondi, enrolei muito, né, para responder. Me perdi aqui falando demais. Tranquilo, Silas. Isso é bem claro para mim, essa questão que Deus é único, é um só, e ele se manifesta através de três formas, né? Isso é super claro. E eu não tinha dúvida em relação a isso. Só que em Apocalipse é revelado para a gente muitas coisas que não é revelado na Bíblia inteira. O Apocalipse fala de anciãos, fala de ser vivente, fala de bastante coisas que não tem em outras partes da Bíblia. Então, aí por isso que eu fiquei imaginando, né? Quando ele fala de sete espíritos, será que ele está querendo dizer alguma outra coisa? Será que tem alguma outra coisa que possa estar relacionado a isso? Ou não? Será que é só mesmo isso, essa questão da completude? Ele só usou tipo uma metáfora para falar de 7, uma vez que ele já estava falando de 7 igrejas, 7 estrelas, 7 candelabros, etc. Era só mesmo para poder entender esse contexto. Porque Apocalipse é uma explosão, né? Ele fala de tanta coisa que não tem em outro lugar na Bíblia que a gente fala, caramba, é bem louco, né? É surreal. Sim, a gente consegue só por relacionando os textos entender os significados. Mas, de verdade, a partir até o capítulo 3, na verdade, é mais fácil, tudo isso que a gente está lendo é mais fácil de relacionar. A partir do capítulo 4, é muito mais difícil de relacionar. Mas também dá, a gente consegue relacionar. Mas não é algo que a gente já viu no passado. São revelações mesmo, né? É algo novo e tem sim um grau de dificuldade grande, a gente tem que reconhecer. Mas é isso mesmo. O 7, quando você pega, por exemplo, os próprios discípulos conversando, tem um momento que Jesus fala sobre o perdão, se você puder pesquisar para mim qual é essa passagem. E aí acho que Pedro fala para ele assim, né? Quando Jesus fala sobre perdoar, Pedro fala assim, quantas vezes eu tenho que perdoar então? 7? Né? Tipo, como se 7 fosse a perfeição. E aí Jesus diz 70 vezes 7. Né? E aí, tipo, não é... Mateus 18, Mateus 18 e 21. Quando... É isso que eu falei mesmo. Digo a vocês, não até 7, mas até 70 vezes 7. Não é 490 também. Né? Ele está dizendo, olha, é para perdoar sempre. Né? E aí falando sobre esse sistema, né? Que indica essa completude que faz muito sentido para eles, para nós talvez não faça, mas para eles o sábado, né? Era o sétimo dia, né? O Shabat, ainda, né? Para os judeus. Então você tem ali uma contagem semanal constante. E eles faziam essa contagem de 7 não só para semana de dias, mas faziam para semanas de anos também. Né? Então eles... essa palavra semana ou 7 não indica só a completude dentro de 7 dias, mas dentro de outros sistemas, como nos anos também, né? E para outras contagens também. E a gente vê em Apocalipse isso enfatizado tanto na questão das 7 igrejas, como os 7 espíritos, 7 estrelas, né? Se a gente falar assim, são 7 espíritos, são 7 estrelas, são 7 igrejas, e aí a gente não chegar à conclusão de que 7 é um sistema, a outra conclusão é
que coincidência, tudo é 7, né? Então não pode ser uma coincidência tudo ser 7. Na verdade, 7 é um sistema que indica aí essa totalidade. Não falta mais nada. São as 7 igrejas, é toda a igreja, é a igreja plena, a noiva verdadeira de Jesus Cristo. É 7 espíritos, é a plenitude da presença de Deus, né? É Deus total, Deus todinho, não é só, por exemplo, alguém poderia dizer que é só uma forma corpórea de um emissário que não existe, né? Como existia essa crença aí de outros povos, né? Que falavam, havia, né, essa disputa aí na época, né? Tanto dos que defendiam que Jesus ele não era Deus, Espírito, ele era só um homem, o Messias, um homem normal, e havia um outro grupo que disputava dizendo que Jesus na verdade não era um homem, era só um espírito, né? Então, quando ele diz, olha, eu sou aquele que tem a plenitude de Deus, né? Aí ele está dizendo, olha, não é nada disso que vocês estão falando. Jesus é Deus. Então, é isso que a gente entende. Eu acho que agora eu consegui trazer uma clareza maior, né? Ficou bacaninho, eu acho. Acho que foi legal. Sim, bem claro. Eu tinha planejado para hoje falar de 2 igrejas, mas não dá tempo. Eu percebi agora que não dá. Vai ficar para semana que vem e Deus sabe como a gente vai fazer, porque vocês vão viajar, mas e a gente vai esperar você para a terceira, tô dizendo. Vamos tentar para a próxima fazer 2, senão fica para quando vocês voltarem. Lá no Vale dá, né, pra fazer. Tá? Lá no Vale a gente tem mais tempo também, né? No Vale a gente faz. É isso, gente. Tem mais alguma pergunta que alguém queira fazer? Senão a gente vai orar nesse sentido, para Deus nos... Eu tenho mais uma dúvida. Fala aí. No começo de cada carta começa, né? Ao anjo da igreja em Sardes, ao anjo da igreja X. Sempre começa ao anjo da igreja. E aí eu fico na dúvida. Ao anjo da igreja, ele está fazendo uma metáfora, uma referência para o líder daquela igreja? Ou será que tinha um anjo, tipo um anjo de Deus que protegia ou que governava cada igreja ali, não de forma oculta, mas assim, por trás, sabe? Não um anjo ali fisicamente orientando as pessoas, mas talvez um anjo aconselhando o líder, talvez um anjo... será que tinha alguma coisa nesse sentido assim? Ou é só uma metáfora mesmo para o líder? Ele está comparando o líder daquela igreja com um anjo. Ou será que era um anjo mesmo que tinha? Eu também não tive essa clareza. Essa pergunta é ótima. A gente entende que anjo é o líder da igreja. A palavra anjo, né, significa mensageiro. Aquele que leva a palavra, que traz o conteúdo. E hoje, todo mundo tem acesso aos textos, né? E é muito fácil, né? Depois ali de 1500, ficou bem mais fácil. E hoje, com a revolução digital, todo mundo tem na palma da mão. Mas Desculpa. Naquela época, alguém tinha o texto que foi escrito. Imagina que para a gente ter Apocalipse circulando, alguém teve que fazer cópias, né? Escrever. E aí alguém abria aquele rolo e lia. E quando essa pessoa que lê, ela é o que está ali como a figura central, né? Pode ser esse o mensageiro, a pessoa que vai... Então escreve para esse que vai pegar o texto e vai ler e vai transmitir para as pessoas da comunidade o conteúdo da carta. Então, aqui é Jesus dizendo para João escrever. Olha, João, escreve para o anjo da igreja que está em Sardes, né? E escreve para a pessoa que vai receber essa carta lá em Sardes. Se você mandar uma carta para uma cidade, é uma coisa, mas se você mandar para o líder da igreja, fica mais fácil, né? Então, é assim que nós entendemos. E até eu referenciei quando a gente falou de Esmirna, que quando o João escreveu, né, a minha crença é que o João que escreve Apocalipse é o discípulo de Jesus. E
ele conhecia o Policarpo de Esmirna, porque João esteve em Esmirna e Policarpo aprendeu com João. A tradição cristã diz que Policarpo era discípulo de João. Então, quando ele escreve para o Policarpo, ele escreve para o anjo de Esmirna, ele está escrevendo para o próprio Policarpo, que era o bispo, na época, né, o líder da igreja em Esmirna. Então, o anjo, né, na crença mais comum, a corrente mais certa, né, pelo menos que eu tenho aprendido, o anjo significa a pessoa que está responsável por conduzir o rebanho, por apontar o caminho, quem vai ter as cartas para ler para as pessoas ouvirem. Isso é muito importante na nossa tradição, né? Ter alguém que fala e alguém que ouve. Né? Por exemplo, a palavra igreja, né, eclesia, tem a outra palavra que dá sentido para a eclesia, para esse ajuntamento, que é o eclesiastes. É a pessoa que fala e eclesia, né, é as pessoas que se reúnem para ouvir. Então, esse é o termo aí grego, mas que começa lá com Moisés. É interessante, porque lá com Moisés é quando a primeira vez os hebreus são chamados de Kahal, que é esse ajuntamento de pessoas que se reúnem para ouvir o Correlete, né, que é o Moisés, que vai falar as verdades de Deus. Começa lá, né? Então, quando a gente fala de um estudo sobre a igreja, né, eclesiologia, é bem difícil saber onde começar. Eu tenho um livro aqui, muito bom, que indica, o autor diz, se tivesse que dizer onde começa, começaria lá com Moisés, né, na ideia desse autor, quando começa esse ajuntamento para ouvir alguém que traz a verdade de Deus, e é muito importante para nós até hoje. Então, o anjo da igreja, né, resumindo, né, é isso, é a pessoa responsável, né, o mensageiro, aquele que leva a mensagem, a verdade de Deus. E anjo em grego vem de ângelos, né, que é mensageiro. Como alguns professores de... Como que fala? Eles dizem basicamente assim, que tudo vem do grego, né? Então, sempre a gente vai falar das palavras, acaba tendo alguma coisa no significado do grego. E aí a gente vê, por exemplo, anjo, que é mensageiro, e aí a gente às vezes quer interpretar ou entende que pode ser aí um anjo protetor da igreja, mas aí já perde o sentido, né? Por que vai mandar uma carta para o anjo protetor da igreja? Ele não iria ler. Ele não faz sentido, né? Porque o anjo, ele vai receber a ordem direta lá mesmo de Deus e de Jesus, não ia ter necessidade de mandar uma carta, né? Então, assim, eu acredito que os anjos existem numa esfera assim espiritual e que reflete na nossa, né? Deus me livre de ser um saduceu que não acredita nos anjos. Acredito sim nos anjos e anjos que protegem, mas aqui não é o contexto, tá bom? Inclusive, qualquer dia a gente compartilha com eles também experiências que a gente teve com anjos. Ah, sim. Muitas experiências ao longo da vida. Vai acabar a live, a gente vamos orar para finalizar. Vamos orar. Eu quero só falar algo também sobre quando a Bíblia fala que dos seus pecados podem ser como vermelhos, né? Como carmesim, outros pigmentos, né? Para a gente lembrar que Jesus está nos ensinando em cima do conhecimento. E aí eu lembrei, né? Ontem eu pintei a minha unha de vermelho e tal. Não sei se a Isa já pintou a unha de vermelho, né? A Eliana, mas quando você vai tirar esse esmalte, ele é um dos mais difíceis de tirar, porque é um pigmento muito forte, resistente, né? E muitas vezes até a nossa unha fica manchada, amarelada por causa desse pigmento vermelho. E Jesus está nos ensinando em cima dessa realidade, né? Ainda que o seu pecado seja tão forte, né, que não queira sair, né, da sua unha como um esmalte, né, vermelho, ainda que seja difícil
tirar o seu pecado de você, ele seja tão forte, esteja tão impregnado em você, o Senhor, ele nos deixa limpos, né? Ele nos deixa brancos, né? No caso, sem o pecado, sem o pigmento vermelho que é tão difícil de ser retirado. Então, não é relacionado à cor vermelha, que é uma cor de pecado, esse tipo de coisa, mas é um ensinamento em cima de, ainda que seja difícil tirar isso de você, o Senhor, ele pode tirar, ainda que o seu pecado seja muito forte, esteja muito plantado em você de uma forma muito profunda, o Senhor, ele pode tirar, ele pode limpar, ele pode te deixar livre disso, né? Então, achei importante a gente pensar dessa forma também. E a gente pode finalizar orando, né? Vocês têm algum pedido de oração? Tem a foto também, né? Sim. Vocês querem fazer a foto agora? Acho melhor, vamos fazer a foto e a gente finaliza orando. Isso. Amém. Então, quem vai abrir a câmera, a hora é agora. Letícia, Bia. Eu parei de partilhar? Não.